Então, vamos orar para iniciar o nosso tempo de meditação da Palavra de Deus? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos um pouco da Tua Palavra, do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Que o Senhor possa nos fortalecer e a cada dia, para que em tudo possamos Te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Será que você gostaria de dar algo imensamente precioso para você, para algum desconhecido? Ou você teria coragem de dar o seu maior tesouro para uma pessoa que nem gosta de você? Vamos ampliar um pouquinho mais. Será que você pelo menos cogitaria dar o seu filho amado para o seu inimigo? Talvez você pensaria, por que alguém faria isso? E se alguém sacrificialmente desse a você o que é de mais valioso para ele, sem você merecer? Será que você confiaria nele? Eu gostaria hoje de fazer um pouco diferente e gostaria para ilustrar a nossa lição principal de hoje, lembrar de uma história verídica sobre duas tribos selvagens da Nova Guiné, da etnia Sawi, ou Sawi, que adotavam o canibalismo como uma prática comum e cultivavam em sua cultura a traição como uma virtude. Os missionários Don Richardson, quase não sai, Don Richardson, sua esposa Carol e seu filho recém-nascido Stephen, resolveram ir morar ali nas mesmas regiões dessas tribos, desse povo Sawi. E depois que conseguiram construir as suas casas com a ajuda dos próprios Sawis, essas tribos inimigas resolveram também construir as suas casas próximas da casa dos missionários, dos Tuans, como eles chamavam os estrangeiros. Depois que Don Richardson aprendeu a língua Sawi, o suficiente para lhes pregar o evangelho, descobriu, para o seu horror, que eles não admiraram Jesus Cristo. Na verdade, eles consideraram o herói da história do evangelho Judas, por ser ele o traidor. Já que, para eles, os heróis eram aqueles que traíam as suas vítimas escolhidas, engordando-as com amizade, né? Atraindo-as pela amizade, dando comida para eles, para depois matá-los e comê-los. Lembram? Eles eram canibais. Essa prática era chamada por eles de Tui Azonaiman. Logo, na cultura Sawi, como que poderia alguém confiar em outra pessoa? O seu amigo ao lado poderia ser o seu traidor. Poderia te matar. Como poderia, então, haver paz entre as tribos ou entre as próprias pessoas? Depois de 6 meses de muitas brigas entre essas tribos inimigas que estavam ali habitando próximas, o missionário, não sabendo mais o que fazer, lhes disse que ia embora, pois ele não queria mais compactuar ou não queria ver aquelas pessoas tentando sempre matar umas às outras. Então, eles responderam: amanhã vamos começar a paz. Eu gostaria de ler aqui um trecho. Dormimos pouco naquela noite, vivendo na expectativa dos fatos que o novo dia nos traria. Entre os Sawis, também foram poucos os que dormiram. Escutamos o murmúrio de suas vozes durante grande parte da noite, em meio aos trilados agudos de miríades de cigarras. Cedo da manhã, vimos Mahaen e sua esposa, mais velha, descerem pela escada de sua casa, em Hainan, que é uma das tribos. Virem em direção a Camur, a outra tribo, a tribo inimiga. A seguir, outras pessoas de Hainan, homens, mulheres e crianças, desceram e ficaram a contemplar Mahaen e sua esposa que iam se afastando. Mahaen levava nas costas uma criança,
Um de seus filhos, sua esposa, Ciado, soluçava convulsivamente. Eu e Carol saímos para a varanda tensos. Agora o povo de Camur, em massa, descia também de suas casas. Sentimos a tensão aumentar enquanto Mahraim e sua esposa prosseguiam na caminhada, observados por centenas de espectadores, inclusive nós próprios. Os três já estavam mais perto de nós. Carol tocou meu braço num gesto de apreensão, quando pudemos enxergar melhor a expressão de profunda determinação no semblante do homem e as lágrimas que escorriam dos olhos de Ciado. A criancinha agarrada ao pescoço do pai parecia passiva e inconsciente de que algo de incomum pudesse acontecer. Ciado espiou por sobre os ombros de Mahraim e viu o povo de Camur reunido à espera, olhando os três que se aproximavam na expectativa do que estava para suceder. Começou a tremer fortemente, ou de pavor, ou pelo impacto de sua grande dor. Não sabíamos bem por quê. De repente, ela limpou as lágrimas, arrancou o garotinho dos ombros do marido e saiu a correr de volta com ele para Hainan, gritando. Mahraim correu atrás dela, tentando tirar-lhe a criança, mas Ciado segurou o menino com uma força enorme gerada pelo desespero. Girimã, o filho mais velho de Mahraim, destacou-se da multidão e correu em direção à mãe com a intenção de ajudá-la. Com um brado de frustração, Mahraim deu as costas para os dois e começou a andar de um lado para outro defronte do povo de Hainan, gritando palavras ininteligíveis para nós. Evidentemente, Ciado e Girimã haviam-no impedido de consumar seu intento, que ainda desconhecíamos. E agora outras mulheres apertavam os filhinhos contra o peito, gritando apreensivamente. Os homens corriam de um lado para outro, berrando e gesticulando. A aldeia estava em grande tumulto. Ouviu-se um grito agudo vindo de Camur, e nos voltamos para a direção de onde ele partira. No centro da aldeia, alguma coisa estava se passando. Deixei Carol na varanda e corri para um ponto de onde teria melhor ângulo de visão. Fiquei ali assistindo a cena. Vi um homem de nome Sinal tomar um meninozinho nos braços e erguê-lo bem alto, acima de sua cabeça, à vista de todos. Mas a seguir ele entregou a criança para seu irmão Atai, dizendo, com as feições contraídas por uma indescritível angústia: "Não terei coragem de entregá-lo eu mesmo", bradou. "Atai, faça isso por mim." Atai tomou o garotinho nos braços e começou a marchar em passos firmes em direção a Hainan. Mas Sinal, o pai, não conseguia tirar os olhos da figurinha indefesa de seu filho. Era como se o pequenino fosse um poderoso imã a atraí-lo. Com os olhos marejados e contorcendo as mãos em desespero, Sinal repentinamente deu um salto em direção a eles e arrancou o menino dos braços de Atai, gritando: "Mudei de ideia! Não vou deixar levá-lo." Todos pareciam dar-lhe razão, mas apesar disso, o tumulto não cessou. Estranhas forças opostas, atração e repulsão, estavam criando uma incrível tensão entre Hainan e Camur. Do lugar privilegiado em que me encontrava, eu podia sentir aquelas forças como que se chocando ao meu redor, quase que com uma violência física. Senti meu cabelo da nuca se eriçar ao perceber que as duas aldeias agora estavam em completa desordem, como se estivesse realizando o penoso parto de um plano que deveria nascer, mas que estava se revelando dificílimo. A certa altura, entrevi com o canto de olho um robusto homem de Camur chamado Caio afastar-se da multidão e subir rapidamente as escadas de sua casa. O coração de Caio pulsava fortemente quando ele se afastou furtivamente de sua esposa, Umi, e subiu os degraus de ripas que conduziam para sua casa. Mahraim falhara. Sinal também falhara. Tanto um como o outro possuíam muitos filhos, e, no entanto, nenhum dos dois tivera coragem de entregar um deles. Caio tinha apenas um filhinho, Biacadon, de 6 meses de idade, que estava deitado ali na esteira de palha. Aproximou-se do bebê, sentindo o corpo tenso, o coração comprimindo-se no peito ao pensamento do que iria fazer. Biacadon olhou para o pai e sorriu ao reconhecê-lo. Cerrou as mãozinhas e bateu os bracinhos morenos ao perceber que ia ser tomado no colo do pai. "Preciso fazer isto", disse Caio consigo mesmo. "Não haverá outro jeito de acabar com as brigas. E se as brigas não acabarem, o Tuan irá embora." Caio estendeu os braços e pegou Biacadon.
Sozinho no aposento vazio, aconchegou ao peito o corpinho macio, morno e palpitante do filhinho no último abraço. Por um instante pensou na dor que seu gesto causaria ao Umi, mas não havia outra saída. Ergueu os olhos para o clarão da porta na outra extremidade da casa e começou a avançar em direção a ela, braços e pernas tremendo, o semblante crispado pelos sentimentos contraditórios que rugiam em seu interior. O Umi, a mãe de Biacadon, achava-se no meio do povo inquieto e ruidoso, absorvida pelo problema geral, conjecturando se a paz seria conseguida ou não. Naturalmente, se no fim alguém conseguisse chegar ao ponto de entregar um filho para o inimigo, deveria ser alguém que tivesse muitos filhos e não fosse sentir muito a perda de um só. Por esta razão, era fora de cogitação que ela e Caiu pensassem em entregar Biacadon. Mas onde está Caiu? Indagou-se ela. Poucos minutos antes, ele estava junto dela. Com uma ponta de apreensão, virou os olhos negros para sua casa. No momento exato em que seu marido saltava para o chão, no lado oposto da casa, e partia correndo em direção a Hainan, carregando Biacadon nos braços. Durante alguns instantes, ela se deixou ficar paralisada pelo choque, não acreditando no que via, dizendo a si mesma que o fato de Caiu estar correndo naquele sentido com o menino não significava nada, era apenas coincidência. De repente, a consciência da realidade caiu pesadamente sobre ela. O Umi saltou um grito e saiu correndo atrás do marido, suplicando-lhe com todas as suas forças que não fizesse aquilo. Mas Caiu nem olhou para trás. Sua figura ampla foi se tornando cada vez menor à medida que se distanciava dela. O Umi sentiu os pés se afundando num pequeno lamaçal. Em sua angústia, ela se desviara da estradinha. Agora não havia mais esperança. Ele já estava longe demais. Já alcançara o povo de Hainan, postado à espera junto ao casario. Mesmo a esperança de que ele, no último minuto, voltasse atrás, já se esvaíra. Com um grito de desespero, o Umi deixou-se tombar na lama onde havia se atolado, contorcendo-se desesperadamente. Ela ficou a repetir lamentosamente: Biacadon, Biacadon, meu filho. Não me lembro de qualquer outra ocasião em minha vida em que tivesse sentido piedade de um ser humano como senti de Umi naquele momento. Olhei de relance para a nossa casa, e vi Carol apertando Stephen em seus braços. Compreendi que ela sentia o mesmo que eu, partilhando da profunda tristeza de Umi por saber que o nosso filho significava para nós. Stephen olhava para a mãe espantado com as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. Mas qual seria o destino de Biacadon? O que estariam eles fazendo? Por que seria aquilo necessário? A intensidade do sofrimento de Umi abalava minhas esperanças de que Biacadon voltasse logo para ela, pois significava que a decisão de Caiu tomara, fosse ela qual fosse, era irreversível. Caiu arfava o peito, subindo e descendo de emoção, quando chegou à entrada de Hainan. Os principais anciãos da aldeia estavam reunidos à sua frente, fitando a criança que Caiu segurava em seus braços. Caiu examinava a fileira de rostos inimigos diante de si. Estavam todos ali: Maum, Cani, Mahaem, Nair. Então ele avistou o homem que escolhera e bradou seu nome: Mahor! Mahor adiantou-se de um salto, os olhos brilhando de emoção. Caiu e Mahor aproximaram-se um do outro. Todos os homens, mulheres e crianças de Hainan haviam se agrupado ao redor deles, o rosto radiante pela antevisão do que estava para acontecer. Às suas costas Caiu ouviu o murmúrio de entusiasmo de seu próprio povo que os observava de uma certa distância. Caiu e Mahor achavam-se frente a frente. Mahor começou Caiu. Você quer defender os interesses do povo de Camur perante o seu povo? Quero, respondeu Mahor. Defenderei os interesses do povo de Camur perante o meu povo. Então eu lhe dou o meu filho e também o meu nome, disse Caiu, estendendo o pequeno Biacadon para Mahor, que o tomou nos braços ternamente. Ia! Isto basta, gritou Mahor. Pode estar certo de que irei defender a paz entre nós. Nas duas aldeias ergueram-se brados de Rahap-Kaman, com tal alarido que a própria terra parecia tremer de emoção. Agora todos iriam chamar Mahor de Caiu.
Repentinamente, Mahraim surgiu outra vez na frente da multidão, olhou para Caiu, ergueu bem alto um de seus filhos infantes e gritou: Caiu, você quer defender os interesses do povo de Hainã diante do seu povo? Quero, respondeu Caiu, estendendo os braços para Mahraim. Então eu lhe dou meu filho e também meu nome. Irmãos, essa atitude, ou uma atitude como essa, também foi feita para nós, por nós. E assim como impactou profundamente o povo sauí, a ponto de, por causa disso, o missionário então levar o evangelho e falar que Deus entregou o seu próprio filho para ter paz com o pecador perdido, boa parte daquelas pessoas creram em Jesus Cristo. Isso também deve nos motivar a colocarmos nossa total confiança naquele que nos deu o seu Filho unigênito. Versículo mais conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho por qual razão? Por o seu tão grande amor. E por qual propósito? Para que todo o que nele cresce não pereça, mas tivesse a vida eterna. Mas o que foi esse dar? Paulo responde em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus entregou o seu Filho, seu único Filho, Filho amado, para morrer em nosso lugar. Mas nós sabemos que Jesus Cristo não ficou morto. Ele ressuscitou. E diz o próprio apóstolo Paulo que ele morreu por causa das nossas transgressões, né? Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. E Paulo, capítulo 5, Romanos 5, versículo 1, diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz, olha só, paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora estamos no culto de oração. Como isso se aplica para nós? Como essa verdade maravilhosa e grandiosa pode impactar a nossa vida de oração? Paulo diz, Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito Santo, que também foi dado por Deus a nós, olha outro presente maravilhoso, terceira pessoa da Trindade, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como vamos ser impactados com isso? Né? Se o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. O próprio Deus deu o Espírito Santo. E a vontade de Deus é que o Espírito Santo interceda por nós. Então nós devemos o quê? Confiar plenamente nesse Deus, que nos entregou o seu Filho para termos paz com Ele. E nos entregou o seu Espírito. Seu Espírito Santo. Se você desse o seu Filho a uma pessoa e ela ainda te viesse pedir outra coisa como prova de amor, o que você lhe diria? Talvez você respondesse: eu já te dei o meu filho, o que mais você quer de mim? Ou você poderia pensar: sim, darei, por amor ao meu filho. Vamos lembrar o que mais Paulo falou a respeito de Deus aos romanos em relação à entrega de seu filho, que pode nos confortar em relação às nossas necessidades e preocupações. Estamos em Romanos capítulo 8 agora, né? Capítulo 8, versículos 32. O versículo 32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu filho, não nos dará graciosamente, ou seja, sem nós merecermos, pela graça de Deus, com ele quem? Com Jesus, todas as coisas?
Isso não significa todas as coisas que nós quisermos, mas aquilo que foi nos dado graciosamente por causa de Cristo, com Cristo, aquilo que realmente Deus enxerga que é a nossa necessidade e que é para o nosso bem e que é para a glória dele. Se continuarmos lendo o restante do texto, veremos que Jesus, conforme o versículo 34 de Romanos 8, também intercede por nós. Olha só que interessante, o Espírito Santo intercede por nós. O próprio Jesus Cristo intercede por nós. E ainda diz que nada neste mundo poderá nos separar do seu amor. E esse nada, os irmãos sabem muito bem, não é simplesmente os prazeres deste mundo, as prosperidades e riquezas, não. É tudo quanto é coisa ruim, né? Perigo, espada, tribulação, fome, nudez, olha, essas coisas todas essas desgraças não podem nos separar do amor de Cristo. O que nós devemos entender, então? Que o fato de Deus Pai ter nos dado o seu Filho não significa ausência de adversidades e sofrimentos. Antes, garante a permanência perpétua do seu amor por nós, mesmo diante dos grandes problemas. Portanto, quando estivermos orando ao nosso Deus, ou ao orarmos ao nosso Deus, devemos estar cheios de quê? Humildade. Ele nos deu o seu Filho. Gratidão. Ele nos deu o seu Filho. Amor. Ele nos deu o seu Filho. Confiança. Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho. A maior prova de amor, a maior prova de que Ele nos ama e de que Ele cuidará de nós sempre, em todo o tempo. Mesmo nos sofrimentos, mesmo nas adversidades, porque, como diz o versículo 28 de Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nos deu o seu Filho. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos entregou Jesus Cristo por teu tão grande amor. Nós, miseráveis pecadores, inimigos teus, hostis ao Senhor e à tua palavra. Mesmo assim, por tão grande graça e por tão grande amor, o Senhor nos entregou o seu Filho. Ajuda-nos, Senhor, para que essa verdade esteja sempre em nossa mente, para que quando estivermos passando por provações, ou para quando estivermos em grandes vitórias e alegrias, lembremos do teu grande amor e que saibamos sempre que podemos contar contigo, porque o Senhor nos ama. E devemos também, por isso, sermos gratos, fiéis em tudo e termos total confiança no Senhor. Então, peço pelos nossos irmãos que estão enfermos, que não puderam vir, pelas dificuldades que possamos enfrentar ou que estamos enfrentando, que o Senhor nos abençoe. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Ajuda-nos a crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então ao nosso tempo de oração.